Seja bem... É sempre assim, né? Vamos gravar. Fala assim. Aqui é o Vinícius Machado da campanha Bom é Jogar RPG. E você está escutando Vozes da Terceira Terra. Sejam bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Netão. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Rodolfo. Eu, Tass. E hoje é a sessão 29, The Council of Worms. Não acredito em dragões. Eles mentem muito. Estamos aqui hoje com plateia. Agora vocês batem palma. Será que o microfone chega lá, Neto? Eu não preciso, o microfone vai pegar ele. Tem razão. Então nós estamos aqui com... Fala mais alto. E o... Ricardo. São dois candidatos à vaga de quinta voz da Terceira Terra. Na verdade, a gente vai dar uma faca pra eles e quem sobreviver fica como quinta voz. Vocês falaram que é por isso que ele não apareceu mais? Então... Era entre o Taz e o Eli. Que agora que o Tass foi promovido de trainee a membro regular, abriu a vaga de trainee, né? Ele morreu. Ele não morreu, ele sofreu um acidente incapacitador. Incapacitou ele de viver, mas tudo bem. Então, assim, se vocês ouvirem umas risadas a mais, né? Não é eco, não, né? São nossos convidados. Muito bem, gente. Council of Worms. Não é. The Council of Worms. Para diferenciar, porque os 3 episódios de sessão de jogo real a gente chamou de Council of Worms, só que a caixa básica e o livro que saiu depois chama-se The Council of Worms. Então, para diferenciar, para não confundir as pessoas... o D na frente vai... A sessão 29... E aí, galera, tem como é que outro foi nome, o jogo? completamente diferente. Pra nós, né? Nós já ouvimos muitos nossos ouvintes comentando. Você falou o quê? Como foi o jogo? Não. Nós já recebemos... Nós ouvimos falar de muitos ouvintes que... Nossa, que ouvem vozes. Bom, o que nós achamos, galera? O que a gente achou? Legal. E esse foi mais um Voz da Terceira Terra, obrigado. Falou, gente, até a próxima. Acho que... Não sei. Vou perguntar pro DM primeiro, qual foi a sua impressão, Neto? Primeiro, por que você decidiu mestrar Council of Worms e o que você sentiu quando você começou a mestrar? Então, porque na verdade a minha mãe... Quando eu nasci? Quando eu nasci, né? Nossa, eu pensei em interrogatório, você já pensou numa consulta psiquiátrica? Beleza, fala da sua mãe. Então, na verdade, foi amor à primeira vista, né? Tava andando lá na casa de um amigo nosso, em Franca, que tem tudo. É a maior biblioteca de RPG do planeta. Acho que a biblioteca da Wizards of the Coast perde para a do Fábio, porque o Fábio tem coisa pré-TSR, inclusive. Verdade. E um dia, fuçando lá nas coisas, faz mais de 10 anos isso, eu achei a caixa básica do Council of Worms. Falei, nossa, que legal que deve ser jogar isso, né? Tentei fazer de tudo pra galera jogar comigo, mas ninguém nunca se dispôs a jogar com o Council of Worms. De qualquer forma, passou-se o tempo, e quando a gente começou a gravar o podcast, que a gente fez o de Dark Sun, falei, nossa, ia ser legal fazer um playtest do Council of Worms. Mas eu tava pensando em jogar o Council of Worms, não narrar. Calhou que eu que fiquei como narrador, então... Por que a gente escolheu você, você lembra? Porque eu que dei a ideia. Ótimo. Tomou que o fileteu, né? Método legal, gostei. Basicamente por isso. Então, mas mesmo assim, foi muito massa poder jogar no universo. Eu tava seco pra poder conhecer, né? Pra poder jogar. Foi bem legal jogar como narrador. E foi difícil acostumar a jogar com o dragão. Primeiro que a ideia da psicologia de um dragão foi difícil de agarrar, né? Foi difícil, pra mim, pelo menos, começar a pensar como um dragão e não como um aventureiro. E eu acho que o mais difícil pra nós três foi pôr na cabeça que nós éramos dragões de tamanho médio.
As proporções do dragão As proporções. Exatamente. A gente acabou não começando exatamente como a caixa propõe, né? Que propõe exatamente entrar como hatchling, porque aí tem uma aventura em que, ao mesmo tempo que os jogadores estão se acostumando a interpretar dragões, os próprios dragões estão se acostumando consigo mesmos. E em termos de regras, pelo menos na caixa básica, não passa de um PJ ou PC com 2 membros a mais e alguns ataques interessantes, né? É verdade. Mas acho que o desafio mesmo de jogar Council of Worms a qualquer tempo é entrar na ideia de que você está interpretando a criatura mais poderosa do universo, a criatura mortal mais poderosa do universo, e não a mero aventureiro. Né? Isso foi difícil de pegar. Quando eu aceitei a ideia, inclusive o Neto me deu um presente, porque é muito mais fácil interpretar um ser maligno, né? Aí eu falei, Todo beleza. mundo gostou do maligno, né? Incrível. Eu pus na cabeça assim, eu vou interpretar um dragão típico de dungeon. Sabe aquele dragão que tá lá no final da dungeon te esperando e te sacaneando ao longo da aventura inteira? Foi meu personagem. Nossa, Eu fiz engenharia reversa nas nunca dungeons. mais jogo com você quando tiver uma dungeon e um dragão. Se encontrar o Devon lá, Nossa. Você acha E que era você? o Necro, né? E você, eu Rodolfo? achei assim. Verdade, primeiro encontro o Drow falando assim, ó, eu não entraria aí se fosse vocês. É. Agora que vocês sabem, vocês não vão entrar, né? Eu achei que, particularmente, o nosso jogo teve um quesito especial, que foi isso que o Neto colocou, de cada um dos 3 jogadores representar um alinhamento moral, né? Um bom, um mau, um neutro. Isso deu características bem marcantes pro jogo. E bem peculiares, né? Em vários sentidos. E achei legal que conseguimos andar juntos e trabalhar em equipe ainda assim. Uhum. Quanto ao ser um dragão, me chamou muita atenção, não só os poderes, né? Mas a inversão de papel, realmente, que o Marcelo tá falando. Essa coisa, nossa, agora eu posso fazer isso. Eu tenho esse poder. Eu tenho 2 baforadas. Eu vou. Eu faço 5 ataques. Então eu falei, nossa, que coisa mais louca. Eu aguento porrada pra caramba, no caso do dragão que eu tava interpretando. Nossa. Ele redefiniu o conceito de tanque no D&D, né? Caramba, verdade. E isso foi muito bacana e difícil de pegar também no começo. O que é ser um dragão, né? Como que é pensar como um dragão? Apesar de que você encontrou uma personalidade muito interessante pro seu personagem. Por quê? Você pensou num paladino, mas que via os outros, tipo assim, os seres humanoides como seres inferiores. Sim. Você era um paladino de dragões? A ideia é que eu sou um paladino dos dragões, do deus dos dragões. E... Para os dragões. Para os dragões. Ou seja, como um humano olhando para um cachorro. Você fez o personagem mais arrogante possível, né? Nossa, Eu achei que sou, assim, personagem orgulhoso, né? Altivo Vaidoso. e altaneiro, vaidoso. Mas daquela forma do bem. O bem da cabeça dos dragões. Aham. O que eu achei mais complicado foi a questão de pensar no tempo. Porque assim, eu fui mais afobado, acho que de todo mundo, né? Uma das coisas legais do dragão é isso, né? Eles têm tempo. Mas são 2 conceitos diferentes. Você pode pensar numa criatura que vive milhares de anos e ver o tempo passando devagar, ou uma criatura que vive milhares de anos, mas vê o tempo passando como a gente pensaria mesmo, né? Eu só tenho mais tempo, né? Eu acho que existe uma certa, eu não diria tranquilidade, mas uma certa paciência inerente do tipo, isso eu posso fazer amanhã. Mas em situações de urgência, um dia ainda é um dia, né? Eu vi dessa maneira. Um dia pro dragão ainda é um dia pra nós, né? Apesar de que ele Mas é que assim, por exemplo, levando em conta um enredo, pra gente sair da ilha, não precisaria ser naquela hora como a gente saiu. Não, vamos. Não, então vamos. Entendi. Agora, na hora já realmente da parte dos confrontos, quando a gente descobriu o que estava acontecendo no vilarejo dos anões lá, aí sim, aí era urgência porque havia acontecendo um ataque, né? Tava acontecendo um ataque e ia ser todo mundo dizimado ali. No ataque não dá pra parar pra refletir e pensar. Eu acho que tem um outro item na vagarosidade dos dragões, dizendo assim, né? Que além desse que você tá colocando, Marcelo, eu acho que os dragões fazem as coisas devagar porque eles são confiantes. Tá. Eles são muito poderosos, então eles acham que eles vão dar conta. Então eles vão ver a melhor forma de fazer a coisa. São os seres mais poderosos do universo de D&D, né? Seres mortais. Os seres mortais mais poderosos, então... Calma, a gente vai dar conta. A gente só ficou apressado, só nos aceleramos quando começamos a levar porrada dos gigantes de gelo. Não, eu já estava acelerado desde o começo já, né? Você era um dragão serelepe, né? Então talvez hoje, se fizesse
mesma história ou outra, talvez eu teria sido bem mais diferente, sabe? Eu acho que caiu a ficha da questão do tempo, como funciona. Mas o seu personagem era pra ser acelerado mesmo. Era. Combinou com o personagem, com as suas habilidades e pra fazer o equilíbrio com o meu, por exemplo, que era bem mais... Vou sentar e pensar. Vocês dois eram muito assim, né? É que ele pensava em coisas muito mais maldosas. Ele não sentava e pensava. Ele sentava, pensava e fazia algo ruim. O povo acha que a gente grava num aeroporto, né, cara? Com tanto avião passando. Nossa, é. Na verdade, a gente tá gravando no terraço da torre de controle, né? Council of Realms, ele foi lançado... Vamos falar um pouquinho de história agora, né? Isso. Um pouquinho de história. Por quê? Pera aí, mas você vai falar história? Por que será? Haha. Council of Realms, ele saiu em 94 pela TSR ainda. Pela segunda edição do AD&D. Foi um box set, como sempre lançava antigamente, que foi o que nós usamos, né? Pelo menos como material fonte. Vinha 3 livros, né? São 3 livros. Um de ambientação, um de aventura e um de regra. E uns mapas também. Acho que vários dois mapas. São 3 posters, um mapa, várias cartelas com ficha. Ilustração, bem completo. Viu? A época das caixas era bacana. Saudade das caixas. Além da maneira de as regras para se jogar com dragões, também vinham pinceladas de regras para se jogar com meio dragões, que é o fruto da união entre um dragão macho polimorfado e uma fêmea humanoide. E regras também para os servos, né? Para os vassalos. Inclusive, para os vassalos. Inclusive, a ideia é você jogar parte da aventura como dragão, parte da aventura como o vassalo daquele dragão. Eu acho que eles não conseguiram imaginar uma aventura inteira de Dungeons and Dragons sem dungeons. Peraí, quer dizer que eu posso me acasalar com a minha elfa, então? Sim. Na verdade, acho que é esperado que você faça isso. Nossa. A TSR, nessa época, ela já brincava com a ideia de permitir aventureiros dragões ou meio dragões, porque em junho de 94, foi o mesmo ano que saiu o Council of Realms, na Dragon Magazine número 206, saiu uma matéria chamada Part Dragon All Hero, que era com regras para uso de meio dragões. Apesar de que eu não consegui determinar se essa Dragon Magazine saiu antes ou depois da caixa básica de Council of Realms. Ele ganhou o prêmio Origins de Best Role-Play Adventure de 94. Mas a recepção do mercado foi moderada. Muita gente achou que era uma caixa básica muito cara para o pouco material que estava lá dentro. Porque é pouco mais que uma aventura, né? Tem ideias para um cenário de campanha, mas o cenário em si é muito pouco descrito. Ele foi muito elogiado na época, mais pelo conteúdo de clãs de dragões, relações familiares, do que pela ideia de jogar com dragões. Tanto é que não teve depois nenhuma continuação, mas até porque nessa época a TSR estava muito brincando com essa ideia de lançar um livro ou uma caixa básica sobre uma coisa só. É dessa época o Mask of Red Death, que só saiu só isso e não saiu mais nada. Em 99, já naquela época em que a TSR estava falindo, né, estava mal das pernas, que começou a ser aquele Players and Options, que mudou o logotipo do AD&D para aquele logotipo vermelho, que foi quase uma nova reformulação do AD&D, saiu um livro de capa dura, da mesma maneira que saiu Domains of Dread, saiu o The Council of Realms em 99 dessa maneira, com as regras atualizadas e um pouco mais de enfoque no uso de meio dragões e de vassalos. Ao passo que isso não foi... Ninguém achou isso interessante em 94. Em 99, as críticas já foram a respeito de ter muito pouca regra sobre isso. De que jogar com dragões era interessante, mas as regras para jogar com meio dragões e especialmente com vassalos estavam um pouco fracas, deveriam ter mais. Apesar de que as aventuras, foram 4 ou 5 aventuras que vêm no livro, elas... A ideia é que você começava a aventura, que nem a gente falou, começava a aventura com você como hatchling, aprendendo tanto a jogar como dragão, como o seu personagem aprendendo a ser um dragão, e um pequeno intervalo entre elas, assumindo ali que o DM ia fazer aventuras para os personagens evoluírem. As 2 primeiras aventuras foram bastante elogiadas como aventuras criativas, as outras 3, outras 2, eu não lembro se são 4 ou são 5, foi meio dungeon crawl típico. Mas com dragão. Com dragão. Nossa. E alternando entre o dragão e o vassalo, na verdade. Os Half-Dragons, eles são considerados pares. Ou então aberrações têm que ser mortas ao nascer. Mas depende do clã, né? Depende do clã de dragões. Uhum. Geralmente os cromáticos Nasceu, morre. Nasceu, morre. E
Esse livro também teve uma recepção média. Ela não foi fria, mas também não foi uma recepção calorosa que nem teve Domains of Dread. Não houve outro lançamento suplementar disso, mas a TSR também, em 99, ela já tinha sido comprada pela Wizards of the Coast. O interessante é que o design, tanto da caixa The Council of Worms quanto do livro, foi o Bill Slavicsek, ou Slavicek, se vocês preferirem, que é o nome que está na capa do Star Wars Saga. Ele é o designer de Star Wars Saga e atualmente é o diretor do R&D da Wizards of the Coast. R&D é o Research and Development. Basicamente é o cara que determina o que vai ser feito. Quer dizer, foi escrito por um nome grande. O Bill Slavicsek, ele já escreve para TSR há muitos anos. Ele é um daqueles... É um dos nomes mais antigos que Os dinossauros que tá lá. Que se mantém lá. Né? E o cara é muito bom. Ele escreve novels e a ideia do Council of Worms foi dele. Na época foi considerado assim... Parece que estava meio moda, assim, pensar em jogar com personagens diferentes. E aí a TSR capitalizou em cima disso em 94, e depois em 99 saiu uma atualização. Não é fácil achar Council of Worms, tanto o box set quanto o livro, no Brasil. Mas nos Estados Unidos é fácil. Você pode procurar na Amazon, ou na Barnes & Noble, ou na Noble Knight, no site nobleknight.com. Também dá para achar relativamente fácil. Box sets e livros muito bem conservados. Na Amazon é melhor para comprar o livro de capa dura. Na Noble Knight tem o box set por $20. Nossa. Então, tá barato. Sai R$40 mais o envio, deve ser uns $5 ou $9 de envio. Então, quem tiver interessado, não consegui achar onde no Brasil. Mas o Careca, do RPG no Passo, escreveu uma resenhazinha pequenininha sobre Council of Worms, com fotos do Council of Worms que ele adquiriu. E na época ele estava procurando por jogadores. Quem foi da cidade dele, que eu não sei onde ele é do Rio? Não, ele é lá do norte também. Do norte? Ele... Nordeste. Nordeste, desculpa. Ah, tá. Então, nordestinos que morarem perto do Careca, dá uma olhada foi em novembro. Talvez ele não tenha conseguido ninguém para jogar ainda porque ele não escreveu mais sobre isso. Ah, legal. Então quer dizer que na época ele foi muito elogiado. Não, na época ele foi elogiado. Não foi muito elogiado. Ganhou prêmio, mas vendeu pouco. Tá. Porque o forte foi o cenário, um cenário muito sucinto, mas ainda assim tudo que eles colocaram sobre a dinâmica da sociedade dracônica, né? Isso foi muito elogiado, porque você pode pegar aquele material sobre dragões, sobre a vida, sobre a sociedade dracônica e usar em qualquer cenário. Se você no seu jogo você pretende colocar bastante dragão, seus jogadores interagindo com dragões, é muito mais interessante utilizar as ideias de sociedade dos dragões do Council of Worms do que aquelas criaturas solitárias que vivem nas montanhas e saem de vez em quando para poder aterrorizar camponeses, sabe? Então verdade. Dá para usar tem por que juntar ouro agora, né? Exatamente, dá para usar o material de Council of Worms até hoje. Foi o que a gente fez, né? Uma pergunta que fizeram muito para nós foi: por que vocês jogaram um cenário da segunda edição com regras da terceira? Eu respondo essa. Porque eu não queria aprender a segunda edição de novo. Horas. Meu, você já viu o tamanho dos livros? Como que é complicado? A gente vai fazer isso, mas eu não quero ser o precursor. É porque pra mim, pro Rodolfo, a gente vai estar só se lembrando, né? Pro Taz e pro Neto, vocês vão ter que aprender a jogar, né? Então, e como eu sou mestre, sou preguiçoso, eu resolvi usar a terceira edição. Lei do mínimo esforço. Pronto, definido. Definido? Ficou claro? Agora, saindo do específico, Council of Worms, indo pro geral, né? Dragões. O que a gente pode falar sobre mestrando para dragões? Acho que o Neto foi o DM. Ele deve começar, né? Como se mestrar para dragões. Então, a primeira coisa foi mudar a descrição, né? O jeito que os dragões percebem o mundo é diferente. Então, o jeito de eu descrever o mundo tinha que ser diferente. Então, tinha que ser algo sempre muito grande, né? As coisas são grandes, o que acontece é muito grande e não pode ter assombro. As proporções são outras, né? São outras proporções e mesmo assim não pode ter assombro dos jogadores. Tipo, andar num lugar que o céu tem atmosfera própria, né? Que o Marcelo falou. É tão alto que tem atmosfera. Uma caverna que tem atmosfera própria. Eu acho que essa dimensão, esse escopo de jogar com dragões é difícil de captar, é difícil de passar. Acho que é importante usar imagens ou descrições detalhadas. Você falou que teve que mudar o tipo de descrição porque o dragão percebe o mundo de uma maneira diferente. No que exatamente? O dragão, ele não pode ter assombro. Ele já nasceu... Ele já nasce num ovo sabendo falar. Ele já tem poderes mágicos. Sai no meio de um lugar onde você conversa com outro ser que é do tamanho de um Boeing.
Entendeu? Tá tudo bem. Com poder suficiente pra rachar o mundo. E tá tudo bem. Então, não tem a sombra. Eles não tem por que se... Falar, nossa, olha um monstro. Uau! Uau! Não! Olha só, eu vou ser assim um dia. Então, o máximo que o dragão tem é, tipo, a paciência de esperar. Então, todas as descrições, por mais grandiosas que seja, tem que enfocar que pro dragão aquilo é normal. Se ele vê um monstro, o monstro é um monstro e acabou. Eu sou o dragão, o Rodolfo pegou bem isso. Tipo, são gigantes do gelo. Vamos sentar porrada neles. Eu acho que outra coisa quando você vai mestrar para dragões é levar em consideração a questão do corpo do dragão, não apenas nas proporções, mas... É uma criatura com cauda e asas. É uma criatura com cauda, asas, um pescoço longo. Totalmente ambidestro, ou polidestro, né? Porque tetradestro, um negócio assim. É um jeito diferente que você tem que mostrar para os seus jogadores que ele se move de um jeito particular, ele tem membros a mais para usar, ele dorme de um jeito diferente. E é complicado para nós, né? Porque nós estamos acostumados a jogar e a mestrar para personagens humanoides. O dragão não é um humanoide. É complicado você imaginar isso. O Marcelo pegou bem, né? O jeito, né? Andando que nem um lagartão. Como que é? Um tiozão? É um tio. Um tio. Andava zanzando, fazendo zigue-zague com a... Rebolando com a cauda para um lado, bunda para outro. Cauda para um lado, bunda para o outro. O pessoal São Rodolfo achou que era um beija-flor, né? Eu tinha esse talento. Mas... outra coisa que a gente esquecia também é que a envergadura dos dragões era muito grande, né? A gente costuma ver ilustrações com asas... Era um personagem médio, né? Ainda assim. Mas na envergadura ele acabava ficando large, se você fosse medir, né? Assim, imagino como seria uma aventura de dungeon crawl com dragões, né? Não tem, né? Bem, pelo menos não pra maioria. Pro seu personagem, talvez. Por quê? Que tem o Burrow lá. É mesmo. Ele cavava mais rápido que alguém corre. Só eu que tinha Burrow? Os dois não tinham? Ele tinha, mas era... O Taz tinha, mas era muito pouco. Era 5 pés de Burrow. Ele tinha uma classe de armadura fenomenal. E tinha outra coisa, por exemplo, também. Assim, você tá com um personagem, né, com esse corpo, com essa proporção, os itens, os utensílios, o material era todo diferente do que a gente está acostumado. Né? Vocês acharam estranho, né? O anel de nariz. Anel de nariz, anel de cauda. Guardar os componentes mágicos nas escamas. Isso era um talento seu, né? E é uma coisa que a gente acabou não... mas é uma coisa que podia comprar. Uma coisa que a gente acabou não vendo, mas que é interessante, o dragão mago e o dragão clérigo, muitas vezes eles têm acessórios e fazem às vezes de roupinhas, né? Dá pra colocar cinto. Não, o personagem do Rodolfo tinha cinto. Tinha cinto. Não sei o que ele carregava no cinto. Não, o meu personagem tinha cinto, que eu carregava eu tinha um coldre de varinhas. As varinhas. E dá pra colocar. Tem inclusive ilustrações até incômodas, né? De ver os dragão ladrão, dragão clérigo. É engraçado. São ilustrações meio cômicas. E eu acho legal trabalhar isso. O mestre que vai mestrar pra dragões... pensar em utensílios diferentes, uma arquitetura diferente. Acho que o jogador tem que pensar nisso também. Você tem que se lembrar constantemente que seu personagem é um grande réptil mágico gigante. Um dragão de Komodo que fala, né? O Neto fez muito bem, né? A questão do tamanho. Porque, por exemplo, uma coisa que um dragão grande, um Great Worm, pegava em 2 dedinhos, a gente tinha que usar as 2 mãos para pegar. Uhum. Muitos utensílios, as armaduras do ametista lá, por exemplo. Não sei, o que o Devon fez? Ele enterrou. Ele enterrou porque um dia ele vai crescer e vai poder usar essa armadura, mas hoje ele não podia. Os jogadores têm que ter isso em mente ao jogar com dragões também. E esse lance de a sociedade é separada literalmente por cor da pele. Às vezes, ou textura, né? Ou o que você come. Então isso é muito legal de explorar. O jogador tem que estimular. O seu tipo de escama determina se você é bom, mal ou neutro, né? Não, tanto que você tem o... São culturas, chega a ser culturas diferentes, na verdade. No livro até fala, tipo, dragões que não seguem o alinhamento da cor. Por exemplo, o dragão vermelho bonzinho, eles são párias. Eles são mal vistos. São mal vistos, pelos bons e pelos maus. Ninguém gosta dele. Ele não tá seguindo o papel dele na sociedade. É engraçado, tipo, um dourado mal, não é porque você é mal que os dragões vermelhos vão te... Gostar de você. Você tá errado. Eu quero que você seja meu inimigo. Bom, como ser um dragão? Como que você se sentiu, sendo um dragão? De começo, acho que foi assim...
extremamente perturbador. Nossa, por quê? Extremamente perturbador. Extremamente perturbador. É porque você era feito de vidro, era isso? Não, porque eu achava que eu tinha 5 metros e de repente eu passei a ter 1,5, sabe? Coisa desse tipo. Nossa. Porque assim... Você sai de largada pensando que você é um dragão, você fala, nossa, eu sou um monstrão. Exatamente. Não, peraí, vocês são eu comecei a aventura achando que, com essa ideia de que eu era muito grande. Aí, de repente, ele foi diminuindo ao ponto de ficar menor que um cavalo, né? Isso, assim, foi meio aterrorizador pra mim, aterrorizante pra mim. O Tasso aterroriza fácil, né? Ah, não, isso se aterrorizou até a parte que ele atacou a primeira vez. E depois você do primeiro massacre, aí ficou gostoso. O Neto fez uma sacanagem pra gente, ele deu o primeiro combate fácil pra caramba, né? A gente foi de cabeça no segundo combate pra apanhar, né? Eu esperava que vocês usassem mais estratégia, mas tudo bem, são dragões, né? Pra que vocês precisam de estratégia? A gente não teve tempo pra bolar uma estratégia. Isso que eu acho legal no ser o dragão. O jogador é legal. O mestre incentivar o jogador a pensar assim. Você é um dragão, você é o ser mortal mais poderoso que tem. Você é diferente dos outros. É o que a gente estava falando no começo. Um humano para um dragão é a mesma coisa do que uma batata para um humano. Lá vem a batata de novo. A batata, eu gosto de batata. Eu compararia um kobold para um humano. Um kobold, um cachorro. Tá lá, faz barulho, esperneia, até parece que pensa alguma coisa. Mas é só engraçadinho. Uma outra coisa que tem no Council of Realms também, que é a ideia de que existe um grande continente para o norte e um grande continente para o sul. E de vez em quando aparecem Dragon Slayers, que resolvem se intrometer e andam pelas ilhas para tentar matar dragão. Também a batata veio te matar. Existe essa oposição. Que é meio patético. Assim, você pode colocar isso como uma aventura para relaxar, entendeu? Chega um navio com Dragon Slayers. Sabe? Não, mas os Dragon Slayers quase acabaram com os dragões. Mas era um exército de batata, tá a galera? Era um caminhão de batata, né? Rola batata em cima da galera. Tem que ver que o navio cheio de kobolds ainda também é mortal, né? É perigoso. E gigantes pode ser pior ainda. Os grandes inimigos acabam sendo os gigantes, né? Sim. Porque são outra criatura poderosa, né? Mas só foi por causa do nosso tamanho. Porque se a gente fosse maior... Não, que isso. Que é o dragão ametista lá, o Kismet, como é que ele chamava? Kerist. Quase morreu. Quase morreu. O Rodolfo que salvou ele. Ele quase tomou um desastre. E porque o Neto ainda colocou gigantes de gelo para dragões brancos. Né? Que eliminou nossa baforada. Cavanhaque maligno. Ele se diverte, né, cara? Eu acho que o importante de ter em mente ao interpretar dragões, ao mestrar para dragões, é que é uma mentalidade alienígena, não é uma mentalidade humana ou humanoide. É o que a gente conversou quando a gente falou sobre os Tricrines em Dark Sun. Não pensa como um humano, não tem a relação que o humano tem com os humanoides. Não tem, os valores são valores dracônicos, são leis dracônicas, são... Não no sentido de leis dracônicas, mas no sentido de... Leis dos dragões, dos Isso, Worms, é melhor. É uma mentalidade dracônica, ele vive muito mais que um elfo, né? No próprio livro fala, né? Tipo, o elfo que mais vive, né? Que vive 1000 anos, o dragão que viver menos vive 2100. Então, eu acho que vale a pena ter isso em mente. Você trabalhar com uma ideologia, uma moral, uma percepção da realidade que não é humana. Tanto o mestre quanto os jogadores. É uma criatura alienígena para nós, com um jeito de pensar alienígena. E seria legal, até a minha dica, a principal dica que eu fiquei pensando aqui, que dica que eu daria, é mestre e jogadores, vamos jogar com dragões? Conversem primeiro sobre como que os dragões pensam. Exatamente. Para todo mundo ter a mesma noção, para todo mundo falar a mesma língua e ser dragão do mesmo mundo, do mesmo universo, né? Ou a primeira sessão pode ser uma sessão de experimentação, um jogo de adaptação. Pode, é verdade. Mas assim, eu acho que uma conversa antes explicando esses tipos de pontos que nós estamos colocando é bem interessante. Agora, o pulo do gato aí também é o DM, tudo bem, ele estabeleceu as bases de como os jogadores têm que se comportar. Ao longo dos jogos, é bem comum os jogadores terem as suas próprias interpretações daquilo. Sim. E procure não restringir. Note o que os seus jogadores estão fazendo, a maneira como eles estão interpretando diferente daquilo que você... Ou extrapolando, até interpretando, digamos assim, errado, e agregue aquilo ao raciocínio dos dragões. Como quanto mais alienígena, melhor. Nos anões? Fazia todo sentido pra mim atacar os gigantes com batata assada.
Mas eu tô entendendo o que o Marcelo tá falando. É aquela questão assim, dragões vermelhos são assim. Não, mas o meu dragão vermelho acaba sendo diferente. Não é só isso, o meu dragão vermelho. Às vezes o jogador vai interpretar uma maneira do dragão se comportar, seja o indivíduo, seja a espécie, seja a cor, né? Ou o dragão de maneira geral, os dragões. A tendência do DM é dizer assim, não, peraí, não é assim que você tem que se comportar. É um jogo experimental, cara. Você pode fazer isso se você tá jogando em Dragonlance e o seu personagem fez um Qualinest. Numa situação dessa, em que vocês estão começando a jogar num cenário que ninguém nunca jogou antes, deixa rolar. Pega aquilo que o cara fez e anota, né? E fala assim, e acrescente aquilo ao rol de personalidade dos dragões de maneira geral. Eu concordo. Acho isso ótimo. Tá todo mundo criando em grupo o que é ser um dragão, como que é a mentalidade dos dragões. Uhum. E aí a gente pode levantar um outro problema agora, né? Como criar enredos para dragões? Isso pode ser um problema. Porque primeiro, você tem que ter em vista que os dragões vão ser personagens quase épicos. Pelo menos no terceira edição, né? Não sei pro quarta. Esse é o problema que a gente vai chegar. Vamos chegar nele. No universo, o dragão é muito poderoso. Ele é muito poderoso, então você tem que ter ideia primeiro. O que você vai colocar de inimigo, pra você não deixar ou nem muito difícil, nem muito fácil. Uhum. E como que eles vão interagir com o cenário. Eu acho que a melhor maneira de fazer um enredo, já que é pra fazer um negócio diferente, já que é pra jogar com uma coisa tão diferente, não recorra ao lugar comum das aventuras de sempre. Faça aventuras inseridas na sociedade dos dragões, ou com problemas típicos de dragões, de seres praticamente imortais, ou até problemas com deuses, sabe? Faz um enredo em que tem um grande problema com gigantes, por exemplo, que é o típico inimigo do dragão, né? Luta por... Não estou pensando só em Council of Realms, né? Luta por território, assim, vastas regiões, né? Às vezes territórios que englobam reinos inteiros. Então, ou conflitos com mortais, mas nesse sentido, é uma nação de mortais, de humanos, e os seus personagens têm que lidar com exércitos de batatas tentando a ganhar mais território, e agora passa a invadir o território do seu clã, por exemplo. Então, assim, eu acho que um jogo legal é pensar nesses problemas dentro ou relativos à sociedade dos dragões. Tipo assim, qualquer que seja a sociedade que você tenha criado para o seu jogo, utilizando The Council of Realms ou não. Eu já acho uma ideia boa você usar, pelo menos para a primeira aventura, um lugar comum. Um dungeon crawl? Não um dungeon crawl. Sei lá, uma vila e tal, mas mostrar como que é diferente, né? Você já dá o choque inicial ali. Uhum. Tipo, chegou um dragão para falar com o prefeito da cidade. Falar com a batata, né? Perguntar pra batata por que as outras batatas estão causando problema. Estão causando problema. Olha só, então, é uma mudança de perspectiva muito alta. Eu acho isso muito legal. Né? De repente chega uma comissão de dragões pra falar com o prefeito anão. O cara vai se borrar nas calças, né? Mas isso é legal num mundo em que os dragões já dominam. Uma coisa meio Council of Realms assim. Os dragões não é um ou outro que ficam perdidos pelas montanhas, não. Existe uma sociedade já reconhecida e temida pelos seres humanoides. Que tem seu negócio. Por mais que seja uma aventura típica no começo, pelo menos típica dentro do contexto de que você está jogando com dragões. Sim. Eu acho que uma coisa muito legal o que foi a nossa primeira sessão de Council of Realms. Foi a gente viver um pouco como dragão no cotidiano. Porque é aquela experiência de como que eu vou ser essa criatura, como que é meu corpo, que tipo de coisa que um dragão faz. Eu acho uma boa maneira de começar uma campanha ou uma sequência de aventuras, uma crônica com dragões. Deixar primeiro... A gente gostou disso, né? Nós gostamos de viver um pouquinho como dragão. Antes de ter problema pra resolver, gigante pra matar, dragão verde pra matar. Desacerto pra tomar. Eu acho o seguinte, esse tipo de jogo, por ser uma coisa bem fora do padrão do que a gente espera jogar, acho que não é uma coisa que você deveria levar assim sempre, não. Não é um jogo... Deveria ser um jogo mais ou menos como a gente fez. Um começo, meio e fim é aquilo, não vai passar aquilo, se subir de nível vai ser por uma razão ou outra, que eu acho que é um jogo fechado, que é muito fora, é muito diferente do comum. Para fazer uma aventura que seja táticas militares, como o Marcelo falou, ou dia a dia, ou qualquer outra coisa,
fica muito apertado. Eu acho que é um trabalho muito grande para uma coisa que não vai valer tanto a pena. O Council of Realms se prepara para isso com os vassalos, né? Exatamente. Você é o dragão, mas também é o vassalo do dragão, então você pode intercalando. Então, de repente, até uma história pode ser você criando um exército, entre aspas, para se segurar numa dungeon. Fazer um crossover de Council of Realms com Birthright. Eu pensei nisso agora, isso é muito louco, hein? O Lorde do domínio do Birthright é um dragão. Mas só terminando, então assim, com você ou sua turma, fechando uma dungeon, criando uma dungeon para... Vamos falar como a gente, nós três, os nossos personagens. Montando uma dungeon e criando uma dungeon pra gente. Eu vou escavar, né? Meu personagem vai escavar a dungeon. É uma opção. Ele vai vendo por cima como vai ficando. E eu vou mandando os vassalos fazerem. Aí tá certinho aí, ó. E, sei lá, eu acho que também é uma ideia meio diferente, pra você conseguir segurar o Rodolfo vai fazer o quê? Ficar com a elfa, né? Vendo as flores. Ele vai fazer a reprodução. Dá uns beijinhos na minha elfa, por que não? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu acho que também pra gente até ver o outro lado. Tem até um jogo de PC muito antigo que eu não lembro agora. É o Dungeon Keeper. Nossa, muito legal aquele jogo. Então, que justamente o papel é invertido. Você é o dono da masmorra. O dono da dungeon, e você tem que segurar a dungeon para não perder pros aventureiros. Eu acho que isso também seria um enredo interessante. Mas nada muito além disso também, que é muito fora. Eu acho que eu teria várias aventuras para dragões. Eu achei, D&D trabalha com essa inversão, né? Em um suplemento outro ele trabalha com essa inversão de você ser o malzinho, o monstro, a criatura da dungeon enfrentando o herói que está invadindo seu território. Eu tô rindo aqui porque eu achei engraçado, né? Uma característica do dragão. Então, meu dragão era apaixonado pela minha elfa, minha vassala elfa. Então eu vou mudar de forma para dar uns beijinhos nela. Virei um anão. Tudo é batata no final das contas. É tudo igual, elfa, não. Dá uns beijinhos nela. Você virou um anão. Isso aqui não, elfo. Tá bonitinho, a minha barba é prateada. Dá um beijinho. Tá legal, mas e aí, como é que a gente adapta, então, se você não conseguiu achar Council of Realms ou não tá interessado em jogar D&D? Eu recomendo. Você quer jogar esse negócio, cara? Arranja essa caixa básica ou livro de capa dura, pega seus livros empoeirados de AD&D, a gente viu lá na RPG Com muitos livros do Mestre Jogador, livros Mas tá muito caro, hein? Esse problema, mas eu tinha até bem pouco tempo, né? Eu tenho ainda. E jogue no AD&D mesmo, acho que é uma experiência legal, as regras estão prontas, e as regras não são da caixa, não são só como jogando com dragões como se fossem PCs. Existem regras próprias, você tem manobras de combate próprias, você tem perícias próprias, tem regra de combate própria, para combate no ar, para combate em movimento, para combate com criaturas de vários tamanhos diferentes. As regras são específicas para jogar com dragões. Isso é muito legal. Agora, se você não quer ou não tem acesso ao Council of Realms, dá para adaptar com algum trabalho para a terceira edição, como o Neto fez, que a terceira edição favorece isso, né? Você tem basicamente um template de dragão. O que eu fiz basicamente foi pegar o livro dos monstros, onde ele tem a progressão de nível, e usar o Draconomicon, que ele tem as regras de como pegar feat, como pegar dado de vida, como aplicar o modificador de nível, né, o level adjustment. No livro dos monstros tem alguns feats para monstros, que é o ataque com mais de um membro. Isso é o Monster Manual 2. Monster Manual 2 que tem? Não, tem Flyby Attack. Desculpa, é o primeiro do 3,5. Na terceira edição também. Gente, 3,5 é uma revisão da terceira edição. As pessoas veem isso como se fossem dois sistemas diferentes. Um chama terceira edição, outro chama 3.5. 3.5 é uma revisão da terceira edição. É tudo terceira edição. Sim, mas essa regra que você está falando tá onde? Não, tem no primeiro livro dos monstros. Eu nunca possui nenhum livro da 3.5. No livro dos monstros da terceira edição tem feats para monstros. Atacar com mais de um membro. É o multi-ataque. O Flyby Attack tem essas coisas que você pode usar. É verdade. No Draconômico você tem expansões desses. Tem eles feitos de maneira mais elaborada e não um apêndicezinho no começo. O Draconomicon é um livro muito bacana, muito bem feito. Foi o que eu usei, foi a minha maior base para criar os personagens. Mas eu acho que o Savage Species também ajuda bastante. Né? É o suplemento para trabalhar com os monstros, as criaturas não corriqueiras em D&D, né? Eu acho que ajudaria bastante também.
Pra quarta edição eu acho um pouco mais complicado, porque mesmo o Draconomicon, que saiu, o dos Metallic Dragons, Chromatic Dragons, saiu no ano passado, e agora no fim do ano vai sair dos Dragões Metálicos. Uma grande mudança que foi legal é a exclusão de eixo moral necessário para os dragões. Pode ser um dragão vermelho bonzinho agora? Você pode ser de qualquer elemento, não tem mais essa obrigação, entendeu? Tanto é que, porque eles precisavam de uma maneira de fazer com que os dragões metálicos fossem úteis num jogo de D&D, porque quem é que vai usar, né? Você usava muito pouco, então agora não tem essa de o dragão prateado é bonzinho, entendeu? Ele só é um outro tipo de dragão, você coloca o elemento que você quiser nele. Eles são igualmente territoriais ou egoístas, e apesar de que cada dragão tem sua personalidade. Os Draconomicons, eles exploram muito bem os dragões na quarta edição, mas como adversários, como montar um covil, criaturas relativas, né, a dragões, criaturas com a temática dracônica. Dragonborn. Mas tá lá como... inclusive tem... Kobolds, né? Tem lá coisas para você usar o dragão como antagonista, como adversário interessante. Para usar um dragão, eu adaptaria de uma maneira bem tacanha, que é basicamente pegar a fichinha que tem lá no... O Draconômico tem dragões de várias categorias de tamanho, né? Pega aquela fichinha... entrega pro jogador, joga com isso aí, né? É limitadíssimo jogar com uma ficha de monstro, porque a quarta edição ainda não tem regras para isso, para adaptar uma criatura não humanoide. Quem tiver vontade de fazer vai ter um bocado de trabalho, vai ter que fazer todas as regras. Aí eu não sei por onde começar, talvez começar pelo Dragonborn, e aí partindo daí, né, dar 4 membros, aí eu não sei como eu não imagino como fazer isso na quarta edição. Eu acho que a quantidade de adaptação é muito grande e o retorno não vai ser tão grande. Eu acho que ou faz dessa maneira torta mesmo, pega só as fichinhas e joga um pouco, ou então faz o que eu acho que é melhor. Dá um jeito de arranjar o Council of Realms, nem que seja emprestado, e joga. Né? Eu acho que nos arquivos da Wizards of the Coast tem alguma coisa disponível gratuitamente. Eu não tenho certeza. Mas você sabe se vocês têm algum plano para trabalhar com isso? É o que a gente vai discutir no Voz de Fundo. Ah, beleza. Eu acho engraçado, né? Kobolds. Na mitologia é um tipinho de gnomo, né? Em D&D virou o Zequinha dos Dragões. A partir da terceira edição. Zequinha dos Dragões. Lembra o Zequinha do Speed Race, aquele macaquinho? Eles eram cachorrinhos com chifres. Na terceira edição, eles optaram por mudar, porque estava faltando criaturas draconianas para serem enfrentadas nos níveis mais baixos. Então, eles mudaram o kobold para aquele tipo os gnomos dos dragões, né? Justamente para ter algum tipo de criatura draconiana que se pudesse enfrentar nos níveis baixos. Eu achei bem legal essa mudança. Mas na mitologia ele é só um gnominho. Bem, eu acho que a melhor adaptação é pro 3.0, né? Pro 3.5. Fica... A terceira edição. Eu acho até melhor que a do AD&D. É mesmo? Eu li as regras lá. Eu acho que a terceira edição favorece mais esse tipo de template, né? O sistema foi todo feito em cima disso. Então, ficou muito... É que assim, eu peguei... Tinha os personagens prontos do Council of Realms e os que eu criei. Eu achei que dá pra explorar muito melhor o lance de ser dragão com o 3.5 do que com o AD&D. Legal. Então, leia essa veja. O que a gente recomenda para se ler, ver e ouvir sobre dragões? Protagonistas dragões? Protagonistas dragões. De filme, a primeira coisa que me vem em mente é Coração de Dragão. O 1 e o 2. Eu nunca vi o 2. Tem um 2, cara, você acredita? O 2 que é o 0, na verdade, né? O 2 é o 0. Não, é o 2. 2 é o 2. Chama um novo começo? Coração de Dragão é um novo começo. A continuação, mas é eles mais jovens. Não, é uma continuação. Tipo, no 2, aquele dragão que morreu, com aquela primeira dragão que o cara mata, tem um ovo. E esse ovo fica no monastério e os padres cuidam desse dragão. Aí aparece um moleque tapado que vai andar com o dragão e blá blá blá. Eu achava que era o 0. E os dragões são legais, são bem trabalhados? Eu posso omitir minha resposta? Não, foi um filme de sessão da tarde bem razoável. Mas é uma Ele tem até um catarro de gelo. Catarro de gelo. É um catarro de gelo. Ele faz e solta uma estalactite. Muito bonito. O outro que vem também à cabeça é o Eragon, né? Que eu acho que... A Safira, né? A Safira. A Safira é um ótimo personagem. Eu tô lendo o livro. Eu tô achando... Ele tá piorando. O livro tá caindo na vala comum da fantasia, mas os primeiros capítulos são ótimos. E realmente a personalidade dela é fantástica. Acho que é bem legal pra ter esse tipo de referência. Só eu que não li Eragon? Não, eu também não li. Você não perdeu nada, cara. Só tô vendo o filme, só. Eu também não vi o filme. De livro,
Eu recomendo... Não. Dragon Riders of Pern. Não. Tô zoando. Dragon Riders of Pern, ele é bem legal. Os dragões, eles são co-protagonistas. Eles dividem a atenção da escritora com os humanos. Pra falar a verdade, eles são instrumentais em vários avanços tecnológicos e técnicos dos 6 primeiros livros, que foram os que eu li até agora. São 2 arcos. E é muito legal para ver como a psique dos dragões foi feita, como a maneira, tanto a relação simbiótica de cavaleiro com dragão, mas a própria ideia dos dragões. Tem conversa entre dragões, tem as personalidades diferentes, são dragões de tamanhos diferentes, porque os dragões azuis e verdes são os menorzinhos, eles são um pouco maiores que cavalos, e os dragões, a dragoa dourada, que é sempre fêmea, ela é gigante, é do tamanho de um Wyrm do Council of Wyrms. Inclusive a maneira como eles veem espaço-tempo, a maneira como eles veem outros humanos, que é meio como nossos personagens viam. Se não fosse o próprio cavaleiro de dragão, era tudo humano, entendeu? Era tudo igual. Eu acho bem legal, sem falar que é uma leitura fantástica, é uma maneira muito legal de ver essa psique alienígena, porque como é uma fantasia científica, os dragões eles têm uns conceitos bem alienígenas de lógica, de tempo, espaço. Legal que eu gostaria de fazer uma estatística de quantas vezes o Marcelo indicou esse livro. Umas 5 vezes, pelo menos. No mínimo, né? Eu acho que os romances de Dragonlance também trabalham com isso. Tem muito romance que trabalha com o personagem dragão, personagem dracônico, draconiano, né? E quer queira, quer não, Dragonlance é o cenário de D&D, o antigo cenário de D&D que mais trabalhou com dragões, né? Verdade. Que mais mexeu com dragões, sociedade dracônica e relação dos dragões... Guerras entre dragões, né? Guerras entre dragões e relação dos dragões com os outros seres, né? Com as outras raças. Então eu acho que tem muita coisa indicada e procurar nos romances de Dragonlance. Tem alguma coisa pra escutar? Nossa, Neto, que pergunta. Tem uma música do Manowar, que é... Como é que ela chama a música? Que a música é uma historinha. Ela alterna as estrofes entre o caçador, o Dragon Slayer, que tá indo atrás do dragão, e o dragão, que voa, que fica invisível, que destrói exército sem ninguém ver. Fica alternando, sem você... Tipo assim, se você prestar atenção, você vê que alterna entre o caçador de dragão e o dragão. Como é que chama a música? Caramba, eu não vou lembrar agora. Eu coloco lá na seção Leusa Veja. É uma música Tears of the Dragon, do Bruce Dickinson? Não, Manowar, né? Nossa, tá com a macaca. Não, hoje. Eu lembrei dessa música agora, calma. Eu lembrei de outra coisa pra ler também. Pra quem gosta de quadrinhos, o Sunwell Trilogy. É verdade. O Warcraft é uma história sobre dragão Slayer. Então, é bem interessante. Bem legalzinho. Os quadrinhos, dragão... Qual o nome daquele dragão que enfrentava o Homem de Ferro? Fim Fan Fum? O nome mais ridículo de dragão do mundo. É Fim Fan Fum mesmo? Se não é Fim Fan Fum, é Fim Fan Fim. Não, é Fim Fan Fum. Fim Fan Fum. É sério isso? No gibi em que... É um dragão mas no gibi em que ele... o Homem de Ferro finalmente derrota o Mandarim, pra sempre, né? Tipo assim, nunca mais... Pra sempre até ele voltar, né? Você descobre que o Fim Fan Fum faz parte de uma espécie de dragões alienígenas. Eles vieram do espaço e os 10 anéis mandarins são os 10 controles da nave espacial deles. Nossa, o super nome criativo. É alienígena também, né? Super criativo. O nome é alienígena também, né? Fim Fan Fum. Nossa, um dragão enorme! Eu sou o poderoso Fim Fan Fum. Fim Fan Fum não era como é que aquele gigante falava? Fim Fan Fum no sentido de pum? Um negócio assim. Nossa, eu acho que não era bem isso a história, mas beleza. Agora, Nossa, como que você respeita o inimigo que chama Fim Fan Fum? Então... Vozes da Terceira Terra é uma licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Por uma grande coincidência, estar com 2 convidados aqui, você ainda faz parte do Front dos Dracones? Ajudo, mas não tô mais tão ativo. É uma associação de Ribeirão Preto chamada Front Dracones, né? Face do dragão. Vocês estão fazendo alguma coisa ultimamente?
Não, a única coisa que eles estavam se mexendo pra fazer era o dia D. Uhum. Mais nada. E o do dia D eu não tô participando da organização dessa vez. Foi no dia D RPG do ano passado que a gente jogou D&D quarta edição pela primeira vez. Verdade. E, bom, vamos lá. Os nossos ouvintes pediram nos fóruns pra gente tentar adivinhar o que a Wizards of the Coast vai lançar pra 2010 de cenário. Essa ideia deles que eu achei muito boa de lançar 3 livros. São 3 livros, um por ano, não sai mais. Sai coisa, vai ser os backdrops na Dragon Magazine, que agora vai passar pra Dungeon Magazine, expandindo mais ainda o cenário. Os backdrops são textos muito legais, mas um livro pro jogador, um livro pro mestre, uma aventura, né? A gente vai tentar adivinhar, mas baseado em evidências ou em exposições. Ou vamos apostar? Podemos apostar, mas acho que a gente vai perder. Não, o Taz é bom nisso, hein? Vamos ver. Verdade. Deve ser isso. Ao longo do ano todo, houve muita especulação e muita conversa com o pessoal do D&D. Eu não consegui achar os lugares onde eu vi isso, mas deve ter, fácil de achar, tanto no N-World quanto no próprio site da Wizards, eles falando sobre isso. Eles, claro, não falam nada. Agora, no fim do ano, talvez eles falem o que vai sair, porque eles geralmente avisam bem antes. Agora, mas no fim do ano. Havia Historiador é outras medidas. A gente pensa... Foi logo ontem, 20 anos atrás. Pra história, a gente pensa em grupos de 5 em 5 anos. Deu começo da década e fim da década. Então agora, no fim do ano, porque pra ele é já. E eles falaram 2 coisas assim. Eu não lembro quem foi que falou. Acho que um deles foi até o James Wyatt. Eles sempre falam assim, olha, eu não sei o que a editora vai fazer, mas em termos pessoais eu gostaria de... E 2 deles falaram numa entrevista uma vez que, primeiro, eles queriam ver Dark Sun de volta. Tanto é que eles mataram um pouco essa vontade lançando ano passado uma matéria na Dragon Magazine, o Terrores de Arthas. Uhum. E estão fazendo outras brincadeiras. Por exemplo, saiu agora recentemente na Dragon Magazine Regras para Gladiadores, a classe Gladiador. Que é o quê? Defender, eu acho, eu não lembro, eu não li. Não, gladiador. Mas assim, os gladiadores ficam se defendendo. Pode ser. Não lembro, cara. Tinha que ser strike, vamos convenhamos. Posso estar falando uma besteira muito grande, eu não lembro. Mas foi no gladiador no contexto romano, com arena, sabe, bonitinho, não falou nada. Striker, ainda assim. Não falou nada sobre Reis Dragões nem nada. Mas assim, a galera quer ver Dark Sun, que parece que é o cenário favorito de boa parte das pessoas do R&D. Mas um cara falou assim, ó, eu gostaria de lançar uma coisa, eu não vou lembrar os nomes, não consegui achar onde eu li. O cara falou assim, eu gostaria de uma coisa inédita, num estilo Sword and Sorcery, um estilo meio Ereboriana, em que a magia é pouca e os magos são geralmente os vilões. Mas existe esse boato, né? Que seria uma coisa meio Sword and Sorcery. Isso. Então pode ser um cenário inédito, porque eles já chutaram 2 cenários, Forgotten Realms e Eberron. Forgotten Realms foram mudanças radicais, Eberron não teve mudança nenhuma, adaptou para a 4ª edição. Então, pode ser que eles pensem num cenário inédito. Eu acho mais provável. Deixa eu entender uma coisa da 4ª edição que eu não entendi ainda. Não existe mais Greyhawk. Não, e isso é carta fora do baralho. Tá? Pessoas que estão com esperança de ver Greyhawk ou Mystara, né, podem esquecer. Greyhawk é muito parecido com todos os outros cenários, então eles não vão lançar. Eles já falaram, ó, sepulta Greyhawk. Não é o cenário básico não tem nome, é um mundo genérico. É o grande G. O mundo vem com G no... É uma sacanagem, na verdade, né? Por que você acha uma sacanagem? Pô, você gostava de Greyhawk? Não, mas não é questão de gostar. Gigs, entendeu? Então, foi uma puta sacanagem tirar o cara da história, é o mundo entendeu? dele, é verdade, né? Já foi sacanagem quando tiraram o cabelo do... Qual que era o mago dele? Do Elminster? Não, do Elminster não. Tiraram o mago de Greyhawk que ficou careca na transmissão. Eu lembro. Tiraram o cabelo de Mordecai. Tiraram o cabelo de Mordecai. Eu acho que por quê? Por que essa mudança visual de calvície? Porque ele é mago, mago tem que ser careca. E Mystara também é outro cenário de D&D genérico, né, cara? Fantasia genérica. Eles querem lançar coisas diferentes. Mas aí que tá, Mystara... Mystara também carta fora do baralho, pode Mystara esquecer. Tinha, eu tive o Caramecos e coisa e tal, tinha características bem próprias naquele mundo. Mas é muito lugar comum pra fantasia. E a 4ª edição já mostrou, e que houve o Rolando 20, escuta eles falando muito sobre isso, eles já batem na mesma tecla. D&D não é fantasia medieval de maneira nenhuma, não tem nada a ver com era medieval fantástica ou realista, né? O Greyhawk é muito realista nesse sentido. Então assim, é um mundo mágico, cheio de bicho diferente, é um Star Wars de fantasia, sabe? Exatamente. Então esses cenários comuns não vão sair. Tá, então... Tá. Isso eles já falaram. A base então virou Toril,
e os genéricos dele sumiram. O Forgotten Realms é o que eles chamariam de um cenário de fantasia genérico, né? O próprio número... Também acontece tudo em Forgotten Realms. Então, assim, acho que Dark Sun pode aparecer, nem que seja em mais matérias do Dragon Magazine. Eu tô surpreso deles não terem soltado mais matérias de Dark Sun. Eu acho que é justamente por isso que ainda tá no páreo. Se eles estivessem soltando regularmente matérias sobre Dark Sun, adaptações de Dark Sun, aí nós teríamos um problema. Que aí não teria com certeza Dark Sun. Eu acho que ele pode aparecer talvez mais... Digamos que eles soltem outro cenário que não seja Dark Sun. Aí eu acho que Dark Sun vai começar a aparecer como artigos na Dragon Magazine. Eu gostaria de ver mais isso. O próximo, que é um outro que é páreo duro também, esse é a aposta certa. Nós estamos entre quais, então? Não, vamos por um aqui, em ordem alfabética. Então, mas qual que é o primeiro que você falou? Dark Sun. Começamos agora, beleza. O outro é Dragonlance, porque ano que vem é o 25º aniversário. E o interessante é que Council of Realms, que eu esqueci de falar, a edição de 99 saiu no aniversário de 25 anos da TSR, no aniversário de Bodas de Prata da TSR. Foi por isso que saiu Council of Realms em 99, porque o cenário de dragões, o símbolo da TSR é dragão, resolveram tirar uma casquinha, né? Então vamos pela lógica, pelas evidências. Isso é uma evidência a favor de Dragonlance. Isso. Mas eu já tinha visto uma matéria também falando que os caras iam lançar Dragonlance pra partição. Depois que lançaram o Forgotten. Mas... Foi a primeira coisa que eles falaram, sim. Mas por outro lado, tanto que a Wizard comprou de novo da Margaret Wise lá. Pegou de volta, né? Na verdade não pegou de volta, que acabou o contrato e eles não refizeram o contrato. Ou seja, eles colocaram essa carta na mão deles, na possibilidade. Só que vai contra essa tendência que a gente tava conversando deles não fazerem o genérico do genérico. Exatamente, porque eles já soltaram, não lembro quem foi que soltou, mas foi o pessoal do R&D da Wizards que eles querem fazer uma surpresa pra 2010. Dragonlance não vai ser surpresa nenhuma. Porque já é mais um Greyhawk, mais um Forgotten, né? Tem muita diferença sim, mas não tanta pra você ser... Diferente completamente. Mais alguma ideia? Se eles fossem lançar uma coisa realmente diferente, eles lançavam tipo, chama Midnight alguma coisa. Que é um mundo onde o deus maligno venceu. O Midnight destruiu mesmo. todos os deuses. Os conheço. únicos clérigos são os clérigos malignos. E não tem magos, a não ser os magos malignos, ponto. Esse eu não conheço. Entendeu? E você é bom. É muito denso. Você é bom. E o personagem é bom. Você é bom. Ele faz parte da rebelião. Meu Deus, nós vamos... Da Aliança Rebelde. Peraí, a gente tá jogando... O cenário da She-Ra? A gente já fez a horda, basicamente. She-Ra? Não, eu não vou ficar em Floresta da Esperança, não. Eu quero ir com o Hordak. Eu também achei o Hordak legal. Nossa, você jogava aquele cavaleiro de calça roxa lá. Cavaleiro de calça roxa. Aquele arqueiro de calça aquele roxa. que tinha o coração? Tinha o coração e no não peito. tinha um arco, né? Eu nunca vi com arco e flecha. Eu ia ser o Mantena. Muito legal. Mestre! Tinha uma mina que virava tigre. Mantena? Não. Não, é tigresa não. Era tigre, botava a máscara e virava um tigre, abaixava a máscara. Não, cara, eu não quero ser a mina que vira tigre. Eu quero ser o Mantena. Eu falei que eu era. Não, você quer jogar com aquela moça de roxo lá, é cintilante. Você quer jogar com cintilante. Cintilante. Não, o nome dela. Tinha uma anja. Olha só, o tanto de personagem. Cris, você que é menininha, você gostava da She-Ra? Não. Eu sempre fui mais fã do He-Man, claro. Não, olha só como é que era machista aquele desenho. Porque a espada da She-Ra tinha um espelhinho, né? Pra ela passar batom. E que podia quebrar, né, cara? Podia quebrar e estragar a espada. Enquanto que o He-Man não tinha isso, né, cara? Não precisava desse tipo E a primeira aparição da She-Ra foi pra salvar o He-Man. E aonde vocês viram ela passando batom no espelhinho da espada? Olha, não, o He-Man pegava um jet bronze a hora que transformava, a She-Ra passava batom. Era a única diferença. Não, e outra, a She-Ra transformava com purpurina, né? Jogava a purpurina em cima. Chuva de prata, né, cara? Não, o difícil no mundo da She-Ra, eu estou falando de She-Ra, né? Mas o difícil no mundo da She-Ra é que a grama era azul e rosa. Qual o problema com as cores, gente? Não, assim, É verdade, a floresta era cor de rosa, né, cara? Como não usar calças roxas numa Não, e você lembra qual que era o lance? As árvores não deixavam a horda chegar perto. Uma horda que tinha medo de árvore, né, cara? Os vilões patéticos. Dominou a galáxia, mas não aqui. Nossa, não. A natureza inteligente, isso mesmo. Mandavam um raio, Isso é uma coisa que seria diferente. Verdade. Mas eu acho que não tem chance de Etéria ser o próximo cenário. Não, vamos adaptar o He-Man pra quarta edição. Não vai dar trabalho, eu já achei até um mapa
de Ethereum. Nossa. Ou não fala isso, né? Porque os nossos ouvintes vão querer essa porcaria. Nossa, como que você adaptar o He-Man pra quarta edição? O que ele é? O que ele é? Um bárbaro? Não, vai, Marcelo, continua, Marcelo. Como individual uma conversa. Continua, Marcelo. Planescape. Por que vocês acham que Planescape seria pra 2010? Por que vocês acham que não seria? Nossa, eu acho que aí já é muito diferente, né? Ó, eu vou dar meu argumento. Planescape. Ah, mas eles fizeram Final Fantasy agora em 2009, que é Eberron. Por que não Planescape? Né? Não, eu acho que Planescape é um mundo bem bizarro e alienígena, eu acho legal. Só que... não tem o suficiente. Não, porque ele sai de uma premissa que você tem que estar num multiverso. Que a Wizards não tem e pretende não ter. Então. Porque a ideia é que cada cenário de campanha vai ser isolado dentro de si, ignorando completamente os outros. Diferente da TSR, que tinha um cosmos unificado. Inclusive com os deuses, um deus influenciava 2 planetas e planos diferentes. Planescape trabalha com essa premissa. Se você tira o multiverso da questão de D&D, Planescape fica só um mundo estranho. Enquanto o wiki do Planescape, a cidade central, sigilo, formar de rosca, entendeu? Forma de rosca, não. Forma de anel, forma de rosca. Era uma rosquinha. Rosca com novembro, fica uma rosca de açúcar, né? No inverno. Olha, eu acho que isso é bem legal, mas eu acho que não vai sair primeiro que Mana of the Planes saiu ano passado, foi um dos primeiros livros a sair, já tem sigilo no Mana of the Planes, e eles tiraram todo o... Planescape era fundado em cima do eixo ético e do eixo moral. Todas as dimensões da roda, né, de Planescape era centrado nisso. As várias dimensões, vários planos de existência que combinava o elemento moral com o elemento ético. Isso não tem mais na quarta edição. A roda da... Como é que fala? Como é que chamava aquilo, gente? Que é a roda das dimensões, tinha um nome. Tinha até no livro do mestre do AD&D tinha aquele lá. Como é que chamava, Rodolfo? Eu não lembro. Eu sei o que você tá falando. Não era o Wheel of Time. O Wheel of Time era o Robert Jordan. Era o Wheel of Planes, um negócio assim. Acho que era o Wheel of Planes. Que era a roda dos planos, né? Isso não tem mais. Você pode ver no Mana of the Planes como isso está completamente fora de questão. Que eles não vão voltar nessa. Então Planescape viria como uma coisa muito diferente. Sabe? Que basicamente não seria Planescape. Eu acho que é por isso que não vai vir. Talvez apareça alguma coisa na Dragon Magazine, mas eu acho muito provável eles continuarem investindo na Dragon Magazine. Outra... e aí? Mais alguém tem alguma opinião sobre Planescape? Não, acho que Planescape é tão fora que tem mais fácil os caras relançar Spelljammer pra quarta edição do que Planescape. Na verdade já tem no Adventurers Vault, você pode comprar um Spelljammer, se você quiser. Mas não o universo. Não o universo. Pois é. Ravenloft é uma... Não é a carta fora dos baralhos, né? Talvez, porque eles lançaram os Domains of Dread na Dragon Magazine. Né? Estabeleceram que existem Domains of Dread. E você pode ir lá e pode escapar. Então pode ser que sobreviva ou volte, né, para a quarta edição como um suplemento de Dragon Magazine. Não, acabou. Mas eu acho que é bem parecido com o Planescape, né, cara? Talvez ele saia só... Porque tanto Planescape quanto Ravenloft, eles não têm... Falta neles um conceito que é a linha guia da quarta edição, que é o conceito dos Points of Light. Até Forgotten Realms foi remodelado para se adaptar aos Points of Light. É aquela ideia de que tem o mundo, né, uma grande escuridão de caos e mal, e tem aqueles pequenos pontos de luz de civilização que os heróis têm que defender. Em Planescape dá, né? É um ponto de luz que é sigilo e um multiverso de escuridão. Mas é muito relativo, né? É muito relativo, não, porque você... Pessimismo, não, né? Não dá. Você tem os planos neutros, você tem os planos bons, você tem os planos dos deuses. Como é que Mount Celestia pode não ser um ponto de luz, né? Concordo. Então o Ravenloft tem esse problema, você não tem ideia de pontos de luz no Ravenloft. Eu acho que a mecânica da quarta edição teria que ser muito bem trabalhada para conseguir criar um clima de Ravenloft. O próximo, uma outra cartinha, que pode aparecer, mas eu duvido muito, é Spelljammer. Que além de escapar o conceito de pontos de luz, também tem essa ideia do Planescape. Spelljammer depende de outros cenários para sobreviver. E não tem cenário suficiente ainda. Talvez no futuro, talvez para 2014. Isso o mundo não acabar em 2012, né? Agora, o legal, o que conta a ponta a favor de Spelljammer é essa fantasia espacial, swashbuckler, mas assim, só diferente. É muito diferente de Forgotten Realms, é muito diferente do mundo do mundo padrão da quarta edição, que não tem nome. Mundo genérico. É muito Grande diferente.
E vai meio nessa linha do Eberron, né? Eberron é meio Final Fantasy, tem um pouco de tecnologia, um pouco de magia. E Spelljammer vai nessa, vai nessa, né? É uma fantasia no espaço. Mas se já vai nessa, já tem o Eberron. Eu que o Spelljammer ia brigar com o Star Wars, que tá sendo pelo C. Mas eu acho que não compete porque é outro sistema, né? Star Wars é o sistema Saga, não compete. Ainda tem o sistema D20, né? Que foi o Eberron, foi criado inicialmente baseado nas regras dele. E também passou pra 4ª edição. Entendeu? O Eberron, sim. Entendeu? Que foi primeiro arrancar as tendências dos dragões e do Eberron. O que mais que veio do Eberron? O que tá tendo agora? O ataque BBA de um ataque só, ao invés de cara, você sobe de nível e vai ganhando mais BBA, é do Star também, D20, que colocou isso, que foi pra 4ª edição. Então acho que 8 regras básicas do Star D20 que passaram pra 4ª edição. Entendi. Entendeu? Então não faria sentido. Então ele iria concorrer com ele mesmo. Com ele mesmo, isso que eu tô falando. Lançar um Spelljammer que já é um espaço que eu acho que ele tem mais chance de lançar Star que tem mais mercado. Ele acabaria ficando o meio do caminho. Bom, Greyhawk é outro também que pode não aparecer, até porque existem aventuras. Já falou dele. Sim, é que eu esqueci de uma coisa. Existem aventuras de Greyhawk sendo adaptadas agora para o mundo genérico do AD&D. Saiu o Village of Homeland, por exemplo. O Tomb of Horrors, Temple of Elemental Evil já disseram que talvez seja adaptada para o mundo genérico como homenagem ao Gary Gygax. Então é bem provável que seja adaptada até como recompensas para o pessoal da RPGA, como foi Village Homeland. Então é bem provável que Greyhawk seja diluído na 4ª edição como elementos pro mundo conhecido, para aquele mundo que não tem nome e não vai ter de acordo com eles. Eles não querem dar um nome para aquele mundo. Você tem lá os seus 3 grandes reinos caídos, que é o reino dos Tiflin, o reino dos Dragonborn, o reino humano era Bael Turat, caiu. O dos Dragonborn, que eu não lembro agora, caiu. E aí Nerá, que caiu também. Então você tem esses reinos caídos e os Points of Light. Talvez seja adaptado para isso. Ok, é um grande mundo genérico com grande gravidade. Deve ser o G. O G deve ser daí, né? É de gravidade. É de gravidade. Vamos gastar essa piada até o agosto. Tenho certeza disso. Não tenha dúvida. A gente pulou Birthright na ordem alfabética. Tudo bem, eu ficaria como segundo lugar. A gente é muita gente. Eu acho que Birthright pode acabar aparecendo por causa dessa ideia de que são personagens que descendem de deuses. É uma maneira completamente diferente de adaptar a 4ª edição, mas aí talvez não apareça porque antes vai ser necessário aparecer regra para combate em massa para a 4ª edição, que não tem ainda. Isso, talvez apareça nele. Não, os cenários não tem regras novas, seria no máximo uma classe e uma raça. O cenário não tem muito disso. Tem que sair um livro pra isso. Birthright, eu acho que teria... Será que essa não pode ser parte da surpresa que eles estão prometendo? Mas aí vai ter que sair... pode ser. Aí vai ter que sair livro pra 2010. Eles não têm quase anúncio nenhum. Você sabe que vai sair Adventurers Vault 3, você sabe que vai sair Pleasant Book 3, você não sabe muito mais do que vai sair. Pode ser isso, talvez saia um livro pra combate em massa. Esse negócio de surpresa é complicado, porque vai ser uma surpresa, então você vai pensar que é uma coisa totalmente nova. Mas aí, de repente a surpresa é o Venom. Às vezes o que normalmente é o que acontece no caso dela. É surpresa, como eles acham que todo mundo vai esperar o novo, nós vamos surpreender com o velho. Agora, eu gostaria de ver Birthright. Eu gostaria de ver Warcraft. É que o problema é que eles não tocaram a Wizards of the Coast. Dá 2 cliques no ícone que você vê. Ué, mas o 4ª edição já tá quase isso? Exato, você não precisa do 4ª edição. Joga no computador. É que nós também não sabemos se eles renovaram os direitos, né? Pra produzir. Apesar de que quem lançou o World of Warcraft foi a Blizzard, não foi eu acho que não, porque eu acho que o World of Warcraft tá chegando foi a Blizzard no fim, né? Mesmo, então com o selinho D20 clássico. Foi usando a Open Game License, né? Mas eu acho que Birthright, cara, acho que é carta fora do baralho, na verdade, porque a Wizards of the Coast nunca tocou nesse assunto. Né? Ela nunca falou de Birthright. É considerado, até pela TCR é considerado um fracasso. Né? Pode ser que não apareça. Os jogadores de Birthright o Birthright é cult, né? É um nicho. É o Netão. Você adorou o jogo. Tá. Ué, mas daí, eu não sou cult. Deixa eu voltar. Agora eu fui em ordem alfabética, agora eu tô voltando, né? Aventuras Orientais, eu acho que pode ser porque, em primeiro lugar, eles iam colocar o monge, o poder, a Power Source Key, no Pleasant Book 2 e tiraram de última hora. Mudaram de ideia, colocaram como playtest no DDI, né? Pra quem assina.
na Dragon Magazine, colocaram como playtest só o monge, porque eles tiraram porque não se conformava. Tipo assim, eles mudaram de ideia, resolveram acrescentar só mais uma Power Source, assim como no Present Book 3 vai ter só mais uma Power Source, que pode ser o Power Source Psionic, ou pode ser um livro separado, o que eu duvido. Para Psionicos. Que não é a tendência, né? Não é a tendência deles. Mas eles soltaram o monge no D&D. O fato de soltar no D&D, o avião passando no aeroporto. Uou. O fato de soltar no D&D já desclassifica um pouco, porque foi meio como um agrado. Eles falaram que, tiraram para os jogadores não ficarem só com gostinho, né? Ficar reclamando. Colocaram e tiraram. Eles colocaram de volta, assim, como um agrado, mas isso faz com que apareça, pelo menos uma chance de aparecer algum tipo de aventura oriental, já que eles estão pensando em lançar uma coisa bem diferente, né? E aí é alguma coisa que apareça o Power Source Key, né? Talvez para 2000... Mas é psionico o monge. O monge é psionico, não é Poder Key? É psionico. Ah, é? Ah, pô, a gente tá fazendo playtest, eu não reparei nisso. O Taz tá fazendo playtest, é psionico. Quer dizer que os monges agora são telepáticos, é isso? É. Pra você ser um monge... Não, poderes psônicos não são necessariamente poderes telepáticos. Ver o futuro é psionismo, mover objetos com a mente é psionismo, não é só... Fazer um Hadouken é psionismo agora. Não, mas no Street Fighter os poderes dessa galera é tudo psíquico. Não, só o do Bison, que é. Ou do Vega, você escolhe. O resto aqui. O resto é Battle Spirit. Battle Spirit, o que quer, interprete como você quiser. Exato. Já falamos de Birthright, né? Você fez uma listinha? Eu fiz uma lista com prós e contras. Mas é outro. Tá. Dela é Soul Power. Alcazim. Esse eu acho que não sai de jeito nenhum. Muito alienígena. O que é Alcazim? Alcazim é a península de Forgotten Realms que tem os árabes. Nossa. Praticamente que é? Deu 1001 eu acho que compensa mais sair como algum tipo de suplemento, alguma coisa pra... Comentário preconceituoso. O que eu vou fazer? Magos que jogam bola de fogo pra dentro dele. Exatamente. Se sair alguma coisa pra Forgotten Realms, vai ser na Dragon Magazine ou na Dungeon Magazine. Eu também acho. Não tem motivo deles lançarem Alcazim, uma coisa que já saiu Forgotten Realms, talvez uma coisa completamente diferente, mas aí vai ser tão diferente que não precisa chamar Alcazim mais. Mas eu acho legal a ideia de cenário de fantasia árabe. Mas é o mesmo problema do Birthright. Eles nunca tocaram nesse assunto nem na terceira edição. O Wizards of the Coast nunca tocou nesse assunto. Eu só tô achando legal a ideia. Você vê a diferença do que? Quando eles lançaram o Oriental, Adventures Full D&D terceira edição, eles preferiram pegar o Legacy of Five Rings, entendeu? E adaptar e esquecer todo o resto do universo que tinha antigamente. Todo o Rokugan, né? Todo verdade. Beleza. Existe o quê? Não. Vamos pegar só o Rokugan. A gente sabe que existe mais Oriente. Não, mas vamos trabalhar só nessa pequena ilha. É verdade. Entendeu? Uhum. O cara, toda outra mitologia chinesa, indiana, incluindo um bocadinho. Council of Worms. Eu gostaria de ver. Eu acho Duvido. Sem chance, porque não fez sucesso no tempo da TSR e introduzir a ideia de jogar com personagens dragões provocaria um desbalanço nos jogos normais, porque vai ter neguinho querendo pegar pra jogar em cenários normais, sabe? Das duas uma, eles vão deixar os dragões coxa. Coxa? Tipo... O que é coxa? Coxa é um personagem normal. Dragão não é um personagem normal. Ou eles vão deixar de transformar. Talvez a gente veja regras sobre isso no terceiro Draconômico. É isso, Cris? Você tá com sono? Não. Por quê? Não, tô vendo Tá, Mistara a comunicação silenciosa do casal. Já falamos de Mistara, né? Já falamos de Mistara, fora de cogitação. E tem uma coisa que pode acontecer também, que eles... Talvez... A gente falou, então, de um cenário completamente novo e inédito, uma coisa meio Sword and Sorcery. E, por último, tem a ideia de uma competição que nem eles fizeram pra Eberron. Eberron foi uma competição entre jogadores que ganhou. Pode ser uma coisa assim. Só que, se for, nós vamos ficar sabendo rápido. Porque eles precisam de um ano inteiro pra uma competição dessa. Né? Cara, eu aposto na competição. Você aposta, bicho? Eu aposto na competição. Quanto você aposta? Vamos conversar. Vamos falar em valores? Em termos econômicos... Você aposta todas as suas fichas numa competição? Ele aposta pouco. Ele aposta pouco, olha lá. Ixi, a patroa já censurou as apostas dele. Eu não aposto nada, porque eu não gosto de ver correção mesmo. Esse ano não, pelo amor de Deus. Eu gosto, mas não tanto quanto todo mundo gosta. Do quê? Do quarta edição. Eu gosto do quarta edição, mas pra mim ele é mais um sistema. Eu sou muito mais o Saga do que o quarta edição. Muito. Não, tá, mas qual que você aposta? Eu tenho que apostar mesmo? Birthright. Nossa, ele aposta pra perder. Exatamente. Se ele ganhar, leva todas as fichas. Hein? Taz, o que você acha que vai sair pra 2010? Putz.
Acho que Dragonlance tá totalmente fora de vegetação. Não votaria no Dragonlance. Você não aposta nem no fato de ser o aniversário, a Boda de Prata de Dragonlance. Mas eu acho assim, ia ser mais do mesmo ainda assim. Só se eles fizeram alguma evolução radical que nem fizeram com Forgotten Realms. Escolher completamente o sistema. E o cenário, né? Mais um cataclismo em Cream. É moda. Cataclismo de periodicamente a Cream é acertado por meteoros, né, cara? Ou só teleportes, né? Tipo, sai do sistema solar, vai pra outro. E é bem natural. Perde Lei natural. Perde todos os deuses. O planeta, porque Cream tá no sistema solar que não tem um Júpiter pra receber os meteoros. Então vai caindo lá, entendeu? Tudo lá, né? Não, perde todos os deuses, volta todos os deuses. Ih. Daqueles outros 2 primeiros que você falou, era um dos 2, eu não lembro agora o nome. Dark Sun? Dark Sun. Você acha que vai sair Dark Sun? Apostar né? Mas... talvez Dark Sun. Eu acho que vai ser uma coisa mais tipo Ereboriana. Eu tô com você. Eu acho que vai ser um cenário inédito, bem Ereboriano, Sword and Sorcery. Alguma mudança de cenário muito grande, no sentido de que a fonte de poder arcano vai ser toda maligna ou rara. Acho que por mais que o pessoal do R&D queira que saia Dark Sun, eu acho que não vai sair em nome de um cenário completamente diferente. Eu daria 3/4 de chance para o cenário novo, a Ereboriana, e 1/4 só para Dark Sun. O resto, completamente esquecido. Pode esquecer que não sai. Talvez 1% de chance de sair Dragonlance. Mas como eles querem surpreender, Dragonlance 2010 não vai surpreender ninguém. Cris, e você? Eu voto no Council of Wolves. Mais um apostando em cenário que não vai sair. Não, mas eu acho, porque exatamente por isso. Que seria a maior surpresa. Porque todo mundo acha que não vai sair. Já esqueci o livro. Dos dragões. Draconômico. Fez um relativo sucesso, entendeu? E eu acho que baseado nisso, eles vão elaborar em cima desse universo novo que o pessoal gosta de trabalhar. É só não fazer dragão coxo? O jogador gosta de dragão no meio do jogo, de transformar as coisas em mega eventos, as batalhas são mega batalhas, as derrotas são mega derrotas e por aí. E o dragão traz isso pro jogo. Eu acho o seguinte, que D&D tá passando um momento de transição bem pesado, que é o seguinte... Transição? De transição, uma transição mais séria do que transição de sistema para outro sistema, porque a Wizard está tentando criar novos mundos, um novo visual, um novo jeito, trazer uma galera nova e diferente pro D&D. Só que tá deixando uma legião de fãs que gostam da coisa antiga mesmo. Não tô falando do sistema, segunda edição, terceira edição, primeira edição, não, tô falando de... É difícil você tirar de vez Ravenloft, Dark Sun, Dragonlance, porque já tem muitos fãs. A Wizard está tentando criar novos mundos para atrair outros fãs, para criar um universo diferente, como o Marcelo falou, né? Já está evidente que D&D não é fantasia medieval, é uma fantasia, não é uma fantasia medieval. Então está ocorrendo essa transição entre o velho e o novo, realmente. Você ainda tem muita gente que quer o antigo e tem muita gente que quer a novidade. Eu acho que a Wizard está fazendo o que os gibis estão fazendo agora. Foi uma vez que quem tá falando que foi o diretor da marca explicando até por que os filmes estavam tão diferentes dos gibis. Primeiro, os filmes antigos acompanham 30 anos. Não tem como a gente pegar essa galera nova e explicar de novo a vida do Homem-Aranha que tem 30 anos, o Batman tem 40 anos. A gente vai remodelar tudo de novo, porque quem lê antigamente continua lendo. Então assim, a gente pega a galera nova que vai conhecendo o herói, tá renascendo. Então é o que eu acho que a Wizard tá fazendo. Porque, cara, tem 30 anos de D&D. Tem muita história, tem muito conteúdo, tem muito livro. E o Ulster tá em todas, né? Não mais. Se você vai adaptar tudo essa história pra pegar os fãs novos, você vai perder a galera. Foi o que fizeram com o Forgotten Realms. Tábula rasa, começa tudo de novo. Tem dicas, tem easter eggs pros jogadores antigos, mas a ideia é essa, você não precisar ter que coletar 30 suplementos pra conseguir jogar no universo. Por isso que eu tô falando tanto esse negócio novo. Por isso cria esse momento de transição, esse paradoxo. Muita gente torcendo pra ter a nova versão do velho, e muita gente torcendo, muitas ideias, que uma coisa completamente nova. Agora, na próxima bola de fundo, eu quero brincar com outra coisa, que mundo
você faria? Já fiz. Vale o que você faria que a gente chegou. Porque você não falou de um que eu acho que tava legal, que é o Red Steel. Savage Coast é em Fiquenstara, e eles não tem essa cara deles ou nada de Fiquenstara, isso vai sair. Tá, eu faria algo. Esse agora.